E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito do nome escrito no livro da vida. Será que o nome de todos os salvos estarão escritos no livro da vida? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos o seguinte, que todas as vezes que nós vemos algo relacionado a nome escrito no livro da vida, ela vem trazendo também consigo informações que certamente nos levam a crer que são pessoas que nasceram de novo. E isso eu estou me referindo a partir, da nova aliança. Vamos ler então um texto que está aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Olha o que está aqui escrito, Apocalipse capítulo 20, aqui no versículo 12, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural, aquilo que a gente sempre fala no Seminário do Reino, livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e julgado, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Percebeu? Então você vê ali os livros das obras e os mortos foram julgados pelo que constavam nos livros das obras. Ao passo que foi aberto um outro livro, o livro da vida, e este livro da vida foi o que determinou o lançamento de pessoas ao lago de fogo e enxofre. É importante também saber que no próprio capítulo 20 de Apocalipse, se você for ler aqui no versículo, deixa eu verificar aqui, no versículo 6 diz assim, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Se a gente ler esse texto assim, sem um conhecimento das nações, o que nós vamos entender? Que qualquer pessoa que qualquer pessoa que ressuscitar na segunda ressurreição já está condenada, porque quem ressuscita na primeira não tem poder à segunda morte. Então dá a entender o quê? Que quem ressuscita na segunda tem o poder. Mas tem poder sobre quem? Sobre aquelas pessoas que eram para terem sido ressuscitadas na primeira ressurreição e não ressuscitaram na segunda, e também os que forem julgados pelos livros das obras por tudo que eles fizeram em vida, e dependendo do que estiver escrito ali, elas serão condenadas ou serão absolvidas, certo? Não é uma segunda chance, simplesmente só está ali sendo julgado uma coisa que já estava sendo, já tinha sido feito através do comportamento dela. Mas olha aqui que interessante, diz o seguinte aqui, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que interessante, ao que vencer. Então você observa o seguinte, o texto está dizendo ao que vencer, então está dando a entender está dando o seguinte entendimento aqui. Se é ao que vencer que eu jamais vou retirar o nome dele do livro da vida, significa que todo mundo é vencedor? As nações, por exemplo, são vencedoras? Vamos ver um outro exemplo aqui, Olha o que está dizendo. Será vestido de vestes brancas. Percebeu? Então você tem aqui nome escrito no livro da vida, ele confessando o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Além disso, nós também temos aqui ele sendo vencedor e ele será vestido de vestes brancas. Então, o texto está sendo dirigido a quem? À igreja, tá? Então, é uma característica própria dos filhos de Deus. Nome escrito no livro da vida é uma característica própria dos filhos de Deus. Olha o que está aqui em Filipenses 4,3.
E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então você veja que ele está colocando aqui o nome escrito no livro da vida de pessoas que estão cooperando com a obra, trabalhando no serviço da igreja, tem vestiduras brancas, é uma palavra dirigida para uma das 7 igrejas, né? São chamados de vencedores. Então, são pessoas que têm características de quem já nasceu de novo. Tá? Olha aqui, Lucas 20, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Percebeu? Então, quem é que tem o seu nome escrito no livro dos céus? Aqueles que expulsam os demônios. Aqueles a quem foi dada essa autoridade para expulsar demônio. Foi dada a essas pessoas essa autoridade para expulsar os demônios, eles expulsam os demônios, e justamente por causa disso é que eles têm um nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida é para os filhos de Deus. Olha o que está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Viu? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então você veja que quando ele coloca aqui o nome daqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus, ele dá uma característica clara de que são reis e sacerdotes, que se chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, né? A universal assembleia. Então, é característica de quem? De quem nasceu de novo. É característica de quem? De quem é filho de Deus. É característica de quem? De quem está em conexão com o alto, com as coisas dos céus, que recebeu o Espírito. Por isso ele conseguiu chegar a essas dimensões. Por ele ter conseguido chegar a essas dimensões, e o seu nome, aliás, o seu nome não está lá escrito por causa disso. Uma coisa muito importante aqui também para a gente entender. Deus não escreve o nome das pessoas no livro da vida no momento que ele recebe, né, a Jesus como Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida. Não, não, não. O nome já está escrito lá. E a prova disso está aqui, Você pode ver aqui em Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então a criação, os que não são eleitos, não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Ao passo que Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou. O Senhor nos elegeu. Essa eleição foi confirmada no livro da vida. Por isso que diz aquele texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, que diz que todo aquele, né, que não está escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Todo aquele ou aquele, né, implica neste que tinha o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo e foi riscado. Não são para todas as pessoas. Por exemplo, em Marcos vai dizer: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, todo aquele que não crê já está condenado. Então, qualquer pessoa que não crê já está condenada? Criança abortada está condenada? O que nunca ouviu o evangelho já está condenado? Pessoas mentais, com problemas mentais, já estão condenados? Não. Então, aquele que não crê será condenado, lógico que se está falando sobre quem? Aqueles que têm a oportunidade de crer, mas preferiram não crer.
E é a mesma coisa. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida é todo aquele quem? Aquele que tinha e não foi achado. Por quê? Porque a criação, ela será julgada não é pelo livro da vida, mas sim pelo livro das obras. Não tem lógica ela ser julgada pelo livro das obras. Ó, realmente, né, a obra está muito boa, agora deixa eu dar uma outra conferida aqui no livro da vida, se não me está aqui ou não. Não tem uma confirmação, é só o que está escrito ali. Um dado histórico judaico interessante também é que você vê no Antigo Testamento que o livro da... Não existe essa expressão livro da vida no Antigo Testamento, mas eles acreditavam que os nomes deles estavam escritos lá. Havia essa crença, você vê Moisés falando sobre isso, você vê o salmista Davi falando sobre isso. Daniel capítulo 12, você vê falando que Deus vai salvar todos os do teu povo, os que estiverem escritos no teu livro. Né? Aí vai falar sobre as ressurreições. Né? Um ressuscitar para a vida eterna, outro para a vergonha e desprezo eterno. Então, a questão do livro da vida já existia, mas não falava livro da vida. Então, na crença judaica era o seguinte, Deus tinha sim o nome das pessoas salvas no seu livro. Ele tinha. E o dia da conferência do nome dessas pessoas era justamente no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que era um passo para o tabernáculo. Né? O dia da festa da expiação. Mas para chegar à festa da expiação, o povo teria que passar por todo o processo de todas as festas. Passava primeiro por todo o processo de todas as festas, chegava no Yom Kippur, chegava no dia do perdão, chegava no dia da humilhação, e ali ela se arrependia, e ali ela chegava e confessava os seus pecados, e uma vez os pecados confessados, o sacerdote saindo do santuário, perdoando os pecados seu e do seu... perdoando não, né? Ele levando os pecados, né, do povo a Deus e abençoando, né? Ele que tem o poder de perdoar pecado, né? Ele é só um canal. E aí, esse dia era o dia que determinava se a pessoa estava apta ou não a participar da festa dos tabernáculos. Olha que interessante, hein? Então você veja que até na sombra do Antigo Testamento, esse tipo de fé, de crença que os judeus tinham, né? Até nisso, a pessoa teria que passar por todos os processos das festas. E se no final, lá no final, o nome dela estivesse ainda escrito no livro dos vivos, né? Como diz Salmo, acho que 68 ou 69, no livro dos vivos, né? Ela estaria apta a entrar na festa dos tabernáculos. Não é a mesma coisa com a gente? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se eu me manter fiel, eu terei ainda o meu nome mantido no livro da vida, e eu serei chamado pelo meu nome para participar da festa dos tabernáculos. Perfeito? Então, o livro da vida, os nomes que estão ali, é apenas para aqueles, né, que fazem parte do corpo de Cristo. Somente esses, poderão entrar na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém será o santo dos santos aqui na terra. Somente os santos poderão entrar nela. Né? É apenas isso, né? O nome do livro da vida tem esse significado poderosíssimo, né? Que faz parte ali daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Amém? É isso daí, espero que você tenha gostado. Dá o like aí, curte, compartilhe, certo? E comente também, né? Se tiver mais alguma informação, mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.